Gente, vamos lá, Apocalipse 3, vamos, nós estamos examinando a igreja de Filadélfia, ou em Filadélfia. A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus, por esta hora. Te bendizemos pela tua palavra que é lida. E pedimos a Deus que o teu Espírito nos ajude a compreender essa palavra. Que os nossos corações sejam instruídos por ti mesmo, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Eu vou pedir perdão pela tosse, ainda está me perturbando bastante, mas está bem melhor, irmãos. Até esses dias eu não estava conseguindo, eu falava duas palavras e coffee, estava assim o negócio, então... Nós começamos a examinar no nosso último encontro, isso há uns 2 domingos atrás, a carta à igreja em Filadélfia. Como eu havia dito aos irmãos, das 7 cartas, somente 2 igrejas encontraram a aprovação do Senhor. A primeira igreja foi a igreja de Esmirna, e depois de algumas outras igrejas mostrando o seu caráter pecaminoso de ser igreja, nós chegamos à igreja em Filadélfia. E essa igreja, ela também vai receber do Senhor aprovação sem nenhuma ressalva. Do tipo, eu te aprovo, mas... porque a igreja de Éfeso era uma igreja muito boa. Deus começa falando de coisas fantásticas e maravilhosas que aconteciam entre eles, mas de repente assim, mas eu tenho contra ti. Ou seja, tinha uma ressalva. Filadélfia não. E aí quando nós começamos a examinar, apenas para recapitular, nós vimos algumas expressões iniciais que Jesus usa para se apresentar. Quando ele diz ao anjo da igreja, nós já vimos que se refere ao líder espiritual daquela igreja, ao pastor daquela igreja. Ao anjo da igreja, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Jesus se apresenta, nós vimos, com esses 3 títulos: santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi. A ideia de santo em Jesus é diferente da ideia de santo aplicada à nossa vida. Porque a Bíblia, ela sempre fala dos filhos de Deus como santos e pecadores. Eu tinha um pastor amigo meu já falecido,
que ele dizia, não, eu não aceito a ideia de que eu sou pecador porque a Bíblia diz que eu sou santo. Não, a Bíblia diz que você é pecador também. E esse é o paradoxo que nós vivemos na nossa vida, porque a ideia de santidade na nossa vida, ela diz respeito a sermos separados para Deus. É nesse sentido que um crente, ele é santo. Veja o caso da igreja de Corinto. Igrejinha miserável, cheia de pecado, problemática, né, e problemas sérios. Os irmãozinhos brigando lá por questão de poder dentro da igreja, os primeiros 4 capítulos. Capítulo 5 até o capítulo 10, Paulo vai tratar do problema da liberdade mal usada deles. E nessa liberdade tinha filho dormindo com a madrasta, tendo relação sexual com a madrasta. Tinha irmão se prostituindo com as prostitutas de Corinto. Tinha irmão acusando o outro por causa de carne sacrificada a ídolos. E os irmãozinhos estavam no maior quebra-pau. Quando chega no capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo trata do problema do culto naquela igreja, que era uma bagunça. Tinha virado uma bagunça, a casa da mãe Joana. Quando chega no capítulo 15 de Corinto, Paulo vai tratar da incredulidade deles na ressurreição de Jesus. Ou seja, a igrejinha miserável. Aí Paulo abre a carta dizendo aos santos que estão em Corinto. Se eu não entender que eles são santos, no sentido de que foram separados para Deus, e que por isso o comportamento deles é vergonhoso, porque já que foram separados para Deus, espera-se um comportamento que reflita Deus. Mas isso não deixa de torná-los santos. São separados, mas pecadores. Agora, quando Jesus fala que ele é santo, não é no sentido que ele é separado para Deus. Porque nele não há pecado. Ele é santo porque nele reside toda a pureza. Porque nele reside toda a perfeição. Então não tem como eu querer entender Jesus como santo do jeito que a Bíblia me chama de santo. Nós somos santos de ordem bem diferente. Bem diferente. Do mesmo jeito que Jesus é o único justo. Só ele é justo. Mas a Bíblia diz que eu também sou justo. Mas é uma justiça imputada. É uma justiça que Deus impõe a mim por causa da obra de Jesus, não porque eu seja justo. Porque alguém pagou a minha dívida, porque alguém pagou pelos meus pecados, por causa desse alguém eu sou chamado de justo. O diabo não pode me acusar, ninguém pode me acusar, porque ele pagou. Mas alguém pagou, eu não consegui pagar, então eu não sou justo por mim mesmo. Então é importante nós entendermos isso, para não fazermos confusão. Né? As pessoas estão perdendo a noção de quem é Jesus, e por isso estão falando muita besteira. Quando eu trabalhava lá em Tietê, eu dava aula numa escola, e a proprietária da escola era muito amiga minha. A gente conversava muito. E aí um dia a gente conversando, e ela era uma católica muito fervorosa. Né? E aí um dia a gente conversando sobre a pessoa de Jesus, obrigado Fabiano, a pessoa de Jesus, entramos na questão de Jesus ser filho de Deus. E quando eu disse para ela que Jesus é filho de Deus, porque ele é Deus, ela não entendeu. Porque na cabeça dela Jesus era filho de Deus da mesma forma que eu sou filho de Deus. Não. Eu sou um filho adotado por Deus. E o que é pior, eu sou um filho adotado sem ser da natureza de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus é filho de Deus, significa que ele é Deus. Quando a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, não significa que eu sou Deus. Essa é uma distinção. Ok? É uma distinção muito básica. Compreendem? Cachorro gera cachorro.
gato gera gato, ser humano gera ser humano. Se Jesus é filho de Deus, foi gerado por Deus, ele só pode ser Deus. Agora, quando a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, eu não fui gerado por Deus. Eu fui gerado por um homem e uma mulher. Homem e mulher me geraram, então eu sou um ser humano. Eu sou um filho de Deus espiritualmente, adotado por Jesus espiritualmente. Então nós temos que aprender a separar essas coisas. Do contrário, nós nunca vamos entender Jesus de fato, quem ele é. Ok? Então quando Jesus começa dizendo essas coisas, diz o santo. Tranquilo, Deus abençoe. É nesse sentido da natureza dele. Aí ele diz, essas coisas diz o santo, essas coisas diz o verdadeiro. De novo ele está falando da natureza dele. Ele não está falando de atitudes dele. Jesus é o único que é autêntico. Eu e você não somos verdadeiros. Não somos. Eu e você, de uma forma muito prática, nós somos hipócritas. Essa é a nossa natureza. Paulo define bem essa nossa hipocrisia do ser, quando ele diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Eu não consigo ser verdadeiro. Entendem? A pior coisa é quando a gente não enxerga isso. A pior coisa é quando a gente acha que a gente é autêntico. Porque a gente não descobre o que é que tem que mudar dentro da vida da gente. O que é que tem que ser transformado. Aí a gente se reveste de autojustiça, justiça própria. Não, o único verdadeiro é Cristo. Nele não há nenhuma crise de identidade, nenhuma crise de vontade, nenhuma crise da disposição do coração dele. Ele é autêntico, ele é verdadeiro. Não há nada oculto em Jesus. Tudo está revelado. A gente, até naquilo que a gente acha que a gente é verdadeiro, muitas das vezes nós estamos ocultando coisas dentro de nós. Esses dias eu compartilhei um vídeo que me mandaram no Facebook, que eu achei fantástico, daquele ateu chamado Deepak Chopra. Não sei quantos já ouviram falar de Deepak Chopra. E ele estava num debate, só tem uns minutos lá do debate, com o Mark Driscoll, um bispo católico e mais algumas pessoas lá. E aí abriram para uma pergunta, e ele havia dito o seguinte, que todas as pessoas que têm profundas convicções, elas na verdade mascaram problemas do seu coração. Ou seja, elas acham que são autênticas na sua convicção, mas a sua autenticidade apenas mascara problemas não resolvidos no seu coração. Aí o senhor pede a palavra para a pergunta, né? Aí ele olha para o Deepak Chopra e diz assim, o senhor disse que todos aqueles que têm profundas convicções, que creem realmente em alguma coisa, elas na verdade mascaram problemas do seu coração. É isso que o senhor disse? Ele disse, sim, é exatamente isso. O senhor crê nisso? Creio. Obrigado. Ele não tinha entendido que a crítica que ele fazia aos que creem em Deus ou qualquer coisa, serve para ele também. Porque o que está operando, na verdade, é a incapacidade dele perceber essa hipocrisia que opera dentro de nós. Nós não somos íntegros. Nós não somos verdadeiros. Jesus, ele é verdadeiro.
E é somente quando eu o vejo, quanto mais eu o conheço, que eu descubro quais são as razões mascaradas na minha vida. Quanto mais distante eu estou de Jesus, menos capacidade eu tenho de perceber as razões mascaradas do meu coração. Quanto mais eu me aproximo dele, mais claro fica para mim essas máscaras ocultas da minha pseudo-autenticidade. Por quê? Porque ele é o verdadeiro, ele é a referência que desmascara o que ocorre dentro de mim. E ele se apresenta a essa igreja dessa forma, o santo, o verdadeiro, e ele diz aquele que tem a chave de Davi. Nós já vimos que muitas pessoas estão falando um monte de abobrinha da chave de Davi. É a chave do poder, da vitória. Gente, é uma loucura. Isso aqui é uma citação do profeta Isaías, que se referia a ter o controle da morte. Aquele que tem o poder sobre a morte. É nesse sentido que Isaías usou. É nesse sentido que Apocalipse 1:8 abre o livro, falando sobre a questão do poder que Cristo tem sobre a morte. E agora ele diz: eu sou o Senhor que tenho o poder sobre a morte. E aí ele diz uma coisa logo em seguida: aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. O que ele está dizendo para aquela igreja? Que ele tem orgulho dessa igreja, porque essa igreja entende isso. Eles preservaram a palavra e o nome dele porque eles entendem que ele tem o controle da vida e da morte. Do tipo, eu fui pego aqui por causa da minha fé em Jesus. Qual é a consequência disso? Você vai morrer. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não, não tem crise. É o Senhor que tem a chave de Davi. Da vida e da morte. Se você vai me matar, é porque Ele quer que eu morra. Eu não tenho crise com isso. Você vai tirar a minha vida? Nenhuma dificuldade. Você apenas vai ser um instrumento de Deus para cumprir a vontade de Deus na minha vida. E o Senhor quer que eu morra então nas tuas mãos. Lembra o que ele disse para Pilatos? Hoje pela manhã, perdão, na vigília, lendo o Evangelho de João, a semana da paixão na vigília, aquele momento com Pilatos que é fantástico, em que Pilatos: você não sabe que eu posso salvar a tua vida ou te condenar? Ele diz: não, você não pode fazer nada se do alto não te for dada autoridade. Você só vai tirar minha vida se o Senhor Deus quiser te usar como instrumento para tirar minha vida. E agora, esse poder da vida e da morte está na mão de quem? De Cristo. Ele tem essa chave de Davi. É Ele que abre essa porta e me deixa viver, ou é Ele que fecha e faz com que eu morra. Acabou. E a igreja de Filadélfia entendia isso. A igreja de Filadélfia não se amedrontava com a ideia de morrer. Para eles era uma honra morrer por causa de Cristo. Então o Senhor olha para eles e diz: eu conheço as tuas obras. Eu vou ter que ter misericórdia com o sermão hoje à noite. Tô, né? É a verdade. Ai, Jesus, na vigília eu estava no sacrifício, eu estava a pulso, como diz o... Ele diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ele acabou de dizer: eu tenho a chave de Davi. E eu tenho me agradado da maneira como vocês têm vivido. E eu coloquei a porta aberta diante de vocês. Ou seja, não é a perseguição que vai parar essa igreja. Não é a perseguição que vai fechar as portas dessa igreja. Porque, diga, à vontade.
Como? Aham. Uhum. A oportunidade de tirar, vai tirar, no caso, né? Uhum. Mas por que tanta atrocidade, né? Não estou culpando Deus, sempre é a origem da maldade do coração do homem. Porque às vezes as pessoas questionam assim: ah, o fulano foi lá e matou o outro. Ah, foi Deus que isso. Tem uma verdade assim, mas está um pouco, não está muito claro que Deus vai querer tirar a vida do outro dessa maneira. Ok. Existem algumas questões aí que você tem que separar para entender essas coisas. Primeiro, no contexto que nós estamos lendo de Apocalipse, nós estamos falando de morte por causa da perseguição, por causa de Jesus. E Deus quer, e não só quer, como Ele usa os perseguidores para matarem os cristãos. Quem é que controla isso? Deus. Cristo já havia deixado claro para Pilatos. Os apóstolos entenderam isso claramente. Quando eles eram jogados em prisões, cara, não é você que está me jogando. É Deus, Deus quer que eu vá mesmo para a prisão e acabou. Por quê? Qual é o propósito da vida de um crente? A glória de Deus. E se o meu sofrimento, se a minha morte gera a glória de Deus, testemunho que glorifica o nome de Deus, então eu sou um cara feliz por isso. Eu vejo a minha morte, o meu sofrimento, como uma dádiva de Deus. Porque a minha vida está servindo ao propósito dela. O propósito não é glorificar a Deus. E o nome dele não está sendo testemunhado. Ok, então isso para mim é alegria. Veja o caso de... Você fala de atrocidades. Hoje as atrocidades que se fazem com cristãos é muito pequeno perto do que o Império Romano fazia. Você imagina cristãos que foram empalados... Você sabe o que é empalar? Cara, eu vi isso no museu de tortura. Jesus Cristo, só de ver aquilo eu passei mal. Eu inventei de levar meus alunos de 5ª ou 8ª série para ver esses negócios. Eles saíram animadinhos de lá. E eu horrorizado. Empalar é uma estaca enorme que eles pegam e atravessam do ânus da pessoa na boca. E deixa a pessoa pendurada desse jeito. Às vezes tocava fogo, às vezes não, deixava o coitado. Ó. Ok. Tocha. O Nero fez isso. O doido do Nero meteu fogo em Roma. E aí o pessoal estava desconfiando que era ele o doido que tinha feito isso. Aí como os cristãos diziam que Jesus ia voltar e o mundo ia acabar em fogo, o Nero achou nisso a desculpa para escapar da loucura que ele fez. Mandou prender os cristãos, milhares, não foi 1 ou 2. Eu não lembro exatamente o número, mas foi alguma coisa entre 70 a 100 mil cristãos. Que ele colocou no jardim do palácio e tocou fogo neles vivos. Pergunta quantos negaram Jesus? Nenhum. Porque eles viam aquilo como motivo de alegria. Qual é o propósito da sua vida? Não é a glória de Deus? Ok, se é a glória de Deus e a glória de Deus vai ser revelada na minha morte e no meu sofrimento, é isso que me traz consolo. Então eles não viam nenhum problema nisso. Cristãos que morrem em Jesus, eles morrem felizes, apesar da dor. Um dos testemunhos mais fortes que eu ouvi na minha vida foi contado por uma missionária. Na época da cortina de ferro, quando os cristãos não podiam testemunhar em países comunistas de Jesus, eu não lembro qual foi o país, me parece que foi na China.
Eu ouvi isso quando eu era pré-adolescente, eu acho. Então eu não lembro alguns detalhes, mas me parece que foi na China essa história. Em que cristãos estavam reunidos clandestinamente. E a polícia chinesa chegou lá e prendeu todo mundo. E pegaram o pastor missionário com a família dele, reuniram todos, abriram uma valeta, é valeta que fala? Um buraco lá? Uma vala, obrigado. Uma vala, valeta pequenininha. Uma vala. Jogaram eles lá, ele, a esposa e os 2 filhos. E mandaram ele negar a Cristo, do contrário, eles jogariam terra e iam enterrá-los vivos. E ele se recusou. E eles começaram a jogar terra. Quando ele viu que o negócio era sério mesmo, que ele ia morrer, e isso ia impor aos filhos dele a morte, o filho dele percebeu que ele ia negar. O que era mais ali pré-adolescente. Ele sentiu o pai titubear nessa hora. E aí ele segurou a mão do pai e disse: não negue. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o que Cristo nos dará. E o filho disse: não nos roube essa glória. E eles morreram soterrados vivos. Você entende? Eu não tenho crise com Deus se Ele quiser me matar desse jeito. Porque Ele está revelando a glória dEle para o mundo. E a recompensa é algo muito melhor do que essa vida que eu tenho. Agora, sai disso aqui e as catástrofes que existem no mundo. Que Deus permite. Se a pessoa morreu, é porque Deus permitiu. E Deus não tem nenhuma crise de consciência. Ah, morreu, o cara foi lá, esfaqueou. Deus permitiu. Por quê? Porque o que Deus vai fazer com essa pessoa é muito pior do que o esfaqueamento que ela teve. Ok, a gente acha que Deus é bonzinho, misericordiosozinho. O que Deus vai fazer com essa pessoa é muito pior do que essa atrocidade que você está vendo. Porque a misericórdia de Deus, ela só se estende para os seus filhos. Deus só é amoroso e misericordioso com os seus filhos. Eu não sei, durante a vigília, quantos prestaram atenção. No sábado, até eu mencionei isso com meus alunos de manhã lá na faculdade. Vamos voltar lá em João rapidinho. João 16. De novo eu esqueci o texto aqui. Ah, meu Deus, eu sou ruim para... me ajudem a lembrar. Está aí nesse discurso de 15 a 16, quando Jesus disse que o Pai nos ama porque nós amamos o Filho. Não, ele fala: vocês me amam e por causa disso o Pai vos ama. Esse aí serve, porque está dentro desse discurso. Qual é o texto aí?
14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Compreende? Deus não ama os homens. Deus odeia os homens por causa dos seus pecados. Por isso Deus não tem crise nenhuma quando o cara é esfaqueado, foi esquartejado. Não, o que Deus vai fazer com esse cara é muito pior do que você está imaginando. Porque Deus não ama esse cara. Deus o odeia, Deus está irado contra ele. Agora, se esse cara amou ao filho, o pai o ama. Quem ama o filho, o pai ama. Você não amou o filho, você está debaixo da ira de Deus. Você está entendendo, Daniel? É porque nós aprendemos uma visão errada de Deus. Ela é totalmente terrena, humanista. São as duas coisas. Nós somos muito terrenos, nós só sabemos pensar com a cabeça desse mundo. E a referência de pensamento desse mundo é humanista. O homem é o centro. Como é que Deus permite um negócio desse? E aí fica fácil entender no Antigo Testamento, quando ele manda matar povos. E ele olha, por exemplo, para Saul e diz, você vai pegar os amalequitas e você vai matar todo mundo, inclusive mulheres e crianças. Ai, mas as crianças são tão puras. Aos olhos de Deus, não existe isso. As cobrinhas. Ok. Agora, é óbvio que esse juízo só quem pode fazer é Deus. Eu não posso fazer esse juízo. Eu não tenho condições. Até porque a única coisa que eu tenho condições é de agradecer a Deus dele ter me amado e ter me feito enxergar Jesus para que eu não recebesse a mesma punição. Mas eu sou melhor do que aquele lá? Não, eu não sou melhor do que aquele. Eu apenas fui agraciado. Um agraciado não tem mérito em si mesmo. Entende? É essa a diferença. Agora, vamos ser honestos com o que Deus diz? Ele não ama as pessoas por causa das pessoas. Ele só ama aqueles em quem ele vê o filho dele. 16, 26? Eu estava achando que era alguma coisa assim, mas li o versículo errado. 16, 26? Não. Não. Visto que me tem desamado. Qual é esse aí? Tu acredita que eu... Ok, esse é o 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. Visto que me tendes amado. O Pai te ama por quê? Porque você amou o Filho. Só por isso. Um livro, eu até falei para os meus alunos, a gente conversando sábado sobre isso. Aí eles me perguntaram se o meu livro era um bom livro sobre esse assunto. Eu disse não. Eu disse para eles, olha, o meu livro é um bom livro, mas eu fui muito frouxo naquele livro.
sério, o que está escrito lá é verdade. Mas eu fui frouxo, eu não fui contundente nessas questões. O amor de Deus derramado em nossos corações. Tanto é que eu até disse melhor, eu já comuniquei à editora que eu vou fazer uma revisão, porque eu estou incomodado por não ter sido contundente. Eu fiquei em cima no muro em alguns pontos ali que eu disse, não, cara, isso não sou eu. Mas tem uma desculpa. Quando eu escrevi esse livro, eu estava fazendo estudos na Universidade Luterana. E ainda estava formando alguns conceitos. E aí eles indicaram para publicação, mas então eu vou publicar. Mas hoje eu sou o crítico de algumas coisas do meu próprio livro. Nessa época você ainda era um argumento que precisava se converter. Na verdade, eu já era um calvinista, mas eu ainda não tinha algumas coisas bem contundentes no meu entendimento. Eu era um calvinista em amadurecimento. Eu estava tendo que digerir devagar alguns conceitos. Então, eu já falei para a editora, eu vou fazer uma revisão, porque eu realmente preciso aprofundar isso. Agora, um livro que realmente, para mim, ele é muito bom sobre isso e chocante, e aí também não dá nem para comparar o autor, né, cara? Dr. D.A. Carson, ou D.A. Carson. Esse cara tem um livro chamado A Difícil Doutrina do Amor de Deus. É uma análise perfeita da teologia bíblica do amor de Deus. E o que eu acho mais legal é o seguinte. Quem é que publicou esse livro no Brasil? CPAD. Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Inclusive, há um vídeo nele no YouTube, acho que 3 ou 4 minutos, ele fazendo um resumo disso daí. Por que o amor de Deus é algo complexo? E aí ele vai pontuar algumas questões, e uma delas é porque Deus não ama os homens. Deus só ama aqueles em quem ele vê o seu filho. Uhum. Uhum. Exatamente. Aquele que me ama será. Entende bem essa frase? Ele não é amado, ele será amado. Agora, o grande mistério é que Paulo vai dizer que isso tudo aconteceu antes de Deus começar a criar o mundo. Se Deus não tivesse visto tudo isso antes de criar, se Deus não tivesse escolhido pessoas antes de criar, na hora que Adão pecasse, ele já ia sair matando todo mundo. O que impediu o Senhor de fazer isso? É porque lá na eternidade ele já tinha visto as pessoas em quem o Filho estaria. E porque desde a eternidade ele vê o Filho dele em nós, nós somos poupados. É por isso que a visão de Deus, a leitura de Deus, o que nós chamamos na teologia de Heilige Geschichte, ou seja, a história da salvação, ela é perfeita. Porque não é uma história que está sendo contada. É uma história que está contada antes do mundo existir. Deus já havia traçado tudo para que ele não fulminasse o homem logo no primeiro pecado. Você quer ver uma coisa? Adão pecou, Eva pecou. Aí eles foram lá e fizeram roupas para si das folhas. E aí o próprio Deus vai e dá a eles roupa de pele de animal. O que Deus teve que fazer? Ele teve que sacrificar. E esse sacrifício já era o memorial de quem? Do que ele havia dito no próprio Gênesis 3,15. Que a serpente feriria o calcanhar do filho da mulher, mas esse ia ferir-lhe a cabeça. E já o primeiro sacrifício para preservar o homem, poupar o homem da morte é feito. Isso tudo já estava definido na cabeça de Deus.
Se a gente começar a pensar biblicamente Deus como Deus é na Bíblia, fica mais fácil entender algumas coisas, inclusive essa questão. Agora, se eu quero pensar Deus com a ótica humanista que os homens me dizem que é Deus, eu sempre vou ficar, ai, mas por que Deus permitiu? Nossa, mas tinha que ser desse jeito. Cadê Deus? Está lá, é permitindo mesmo. Sem dó. Porque o que ele vai fazer com essa pessoa depois da morte é pior ainda. Uhum. Uhum. Tem uma data para morrer. Quando o Salmo 139 diz que os nossos dias estão contados, cada um deles contados e determinados, o Salmo é muito claro de que nós nascemos com um dia certo já para morrer. Ok? O suicídio só é apenas um instrumento para cumprir o que Deus quer. É apenas um instrumento. Ah, o cara estava no avião, o avião explodiu. Foi apenas um instrumento para cumprir aquilo, acabou. E Jesus vai voltar a frisar isso quando ele diz, a gente anda ansioso pela vida, e quem pode acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado é 50 centímetros, 49,50, a gente arredonda, é 49 alguma coisa. Jesus diz, quem é que pode dar um passo a mais na vida? 50 centímetros. Ninguém pode dar um passo a mais, já está determinado quantos passos você vai dar. O próprio Jesus falou disso. Entende? O pessoal, quando não tem essas referências, eles sofrem mais do que o normal. Quando minha mãe estava internada, tinha lá o revezamento dos médicos na UTI. Então, toda noite a gente ia pedir um relatório. A gente ia visitar a mamãe e pedir um relatório. E aí tinha uma médica lá na primeira semana, que ela olhou e disse assim, olha, dê esperança para sua mãe. Aí nós tomamos aquela palavra, e essa médica deu a entender que houve algum procedimento errado. Aí nós saímos para chorar a morte da minha mãe antecipadamente. Eu, Alex, Alan, Adriano. E aí eu vi que o meu irmão mais novo, ele é mais cheio da justiça, e ele disse assim, cara, se houve algum erro médico, isso não vai ficar assim. E aí eu olhei para eles, eu sou o mais velho, e disse assim, nós não vamos processar ninguém. Porque nós não estamos buscando a glória de Cristo com esse processo. E se houve de fato algum erro, foi um instrumento que Deus usou para cumprir o tempo da mamãe. E nós seremos gratos a Deus pelo tempo que Ele deu para ela, não interessa como Ele vai tirar a vida dela. E como eu sou o mais velho, eles me respeitam, e o Alex subscreveu o que eu disse, acabou. Aí no outro dia, chega lá, o médico, não, sua mãe está melhorando, foi outro papo, todo mundo dizia que a mamãe estava bem. Aí no outro dia, o meu irmão disse, rapaz, eu vou processar aquela médica de ontem, que me fez sair daqui já para chorar a morte da minha mãe. Aí eu disse, não, ninguém vai processar ninguém. Se ela deu uma notícia falsa, também Deus está tratando o nosso coração numa notícia falsa. Agora, você sabe o que é doloroso? É que ela foi a única que falou a verdade. 4 meses depois, minha mãe morreu. Ok. Era o tempo dela. Aí você pergunta, caramba, por que Deus permitiu que sua mãe também morresse daquele jeito, sofrendo daquele jeito, perna amputada?
Primeiro corta um pedaço do pé, não deu certo, não saiu o sangue que os médicos esperavam, corta a perna, depois vai para uma UTI, 4 meses sofrendo na UTI. Sinceramente, eu não sei por que Deus quis assim. Eu sei que eu e meus irmãos sofremos pra caramba com isso. Mas em momento algum nós nos revoltamos com Deus, porque nós sabíamos que Deus, de alguma forma, estava ensinando coisas a minha mãe e a nós, que naquele momento nós não entenderíamos. Claro. Uhum. Se eu tivesse lido o livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, eu teria tido menos crise. Menos crise. Teria sofrido menos. Porque o Jerry Bridges ele é muito direto sobre esse assunto. Você não vai entender certas coisas que Deus impõe aos homens como sofrimento. E Deus não te chamou para entender mesmo todas as coisas. Deus te chamou para confiar nele. Que em meio a tudo que você está vendo, de dor, de desgraça, de sofrimento, ele continuará sendo um Deus amoroso para com seus filhos, justo e santo. Aham, do Pai. Uhum. Meu pai não se consertou. Ok. Mas na ignorância dele, aquela coisa toda, né? Mas assim, ele tem uma serenidade que ninguém tem. Uhum. É assim, não vou dizer que ele está preparado, mas ele confia em Deus 100%. Ok, dói. Por isso ele consegue, mesmo com toda a circunstância, alegrar com o pai dele. Uhum. O pai dele, assim, lidar com as coisas até com o outro, sabe? Uhum. Se não fosse, era como os outros. Ok. Ok. Ok? Deu para entender, Dani? Essa questão é a nossa visão de Deus. A gente precisa corrigir a visão de Deus. Fica mais fácil entender o mundo. E por que o mundo é assim. E por que Deus, entre aspas, não está fazendo nada. Na verdade, Ele está fazendo. É que a gente não quer enxergar que Ele está fazendo desse jeito. Ok? Tá joia?